Olha, e a gente continua falando de saúde, viu? Você já deve ter conhecido ou ouvido falar em alguém que descobriu a gravidez lá pelo quarto, quinto mês. Existe, viu, gente? Às vezes a menstruação continua regular ou é irregular e a mulher nem percebe que está atrasada, por exemplo. A barriga não cresce tanto e a futura mamãe é pega de surpresa. Olha, esse tipo de gravidez, gente, é conhecida como gravidez silenciosa. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com a obstetra e especialista em reprodução humana, Maria Eugênia Câmara. O Douglas Lopes está aqui ao vivo com ela, no telão, e vai trazer detalhes para a gente. Bom dia para você, Douglas. Vamos falar sobre, então, essa gestação silenciosa, né? É possível que, por exemplo, a mulher esteja grávida e continue menstruando regularmente? Essa é uma dúvida muito comum dos nossos telespectadores, viu? Olha, eu acabei de ler a pauta, é possível sim, viu? Mas para falar com propriedade sobre isso, a gente convidou a médica, ginecologista, especialista em reprodução humana, Maria Eugênia. Doutora, bom dia, bem-vinda. Como é que é essa história de gravidez silenciosa, hein, doutora? Bom dia, Douglas. Bom dia. Estão em casa. Então, é super difícil acontecer, super raro, né? Um fenômeno, mas que ele pode existir sim em algumas situações. A gravidez silenciosa, ela acontece normalmente quando a mulher se depara com uma gestação bem próxima ao parto ou até mesmo no momento do trabalho de parto. Acontece não só com mulheres que são, vamos dizer, mamães de primeira viagem, mas também com mulheres que já tiveram filhos. Envolvem várias questões, Douglas. Que questões são essas? Fatores psicológicos, tipo a não ida periódica a um ginecologista esbarra nessa situação? Que problemas são esses, hein? Existem casos, né? A gente estava falando antes de entrar aqui ao vivo, que a mulher só descobriu que estava grávida um mês antes, no 8º mês da gestação. Por que isso acontece? Pois é, exatamente porque algumas mulheres possuem ciclos menstruais irregulares. Então, elas passam, às vezes, até 6 meses sem menstruar. Ou então, elas estão usando algum método contraceptivo, né, anticoncepcionais injetáveis, usam de forma irregular, possuem sangramentos irregulares e não percebem que estão grávidas. Além disso, também existem algumas condições, como você mesmo falou, Douglas, psicológicas envolvidas nisso. Por isso que sempre que nós estamos diante de um caso de uma gravidez silenciosa, a gente sempre pede um acompanhamento psicológico, uma avaliação psicológica dessa mulher. O risco de uma gravidez silenciosa seria o quê? É aquele não acompanhamento que você não teve nem do feto, nem da sua própria saúde e vai desembocar aí num parto que você não sabe para onde vai, né? Pode trazer sérias consequências. Exatamente. A ausência das consultas de pré-natal podem levar a consequências muito importantes, tanto para a mãe como para o bebê. Riscos absurdos. Exato. Doenças hipertensivas como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional não diagnosticada, infecções. Então, por isso que é importante sempre a mulher estar com sua rotina ginecológica anual e também, à medida que ela se deparar com essa situação de uma gravidez silenciosa, ela ainda pode marcar a sua consulta de pré-natal, fazer uma avaliação para poder diminuir esses riscos. Aí vai ser aquela corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo. Existem casos em que a mulher descobre exatamente no momento do parto. Como é que é, doutora? Exatamente. É muito raro, né, como eu falei. Vai pro médico. E não, às vezes ela está entrando em trabalho de parto. Ela não percebeu até então a gestação. Mulheres obesas, por exemplo, mulheres que têm algum fator psicológico, como uma gravidez não desejada, uma gravidez que foi através de uma violência, por exemplo. Só descobre na hora que o bebê está nascendo. Exatamente. Doutora, tem uma síndrome de ovário que pode também desviar o olhar de uma gravidez, né? É a síndrome dos ovários policísticos. O que é isso? Que é uma síndrome hormonal que leva algumas mulheres a ter ciclos irregulares, até 6 a 1 ano sem menstruar. Então, para elas, isso é rotina, isso é comum. Então, às vezes, elas engravidam e não percebem os sinais. Existem os sinais de uma gestação, né? E a gente tem alguns sinais. A maioria das mulheres, elas possuem sintomas e sinais gestacionais, como náuseas, vômitos, tonturas, fadiga, ela fica cansada, mas algumas mulheres passam por essa gravidez sem sintomas nenhum, apenas o aumento do volume abdominal. E o que chama muita atenção na gravidez é aquela fala, vem ver, o bebê está se mexendo.
Esse bebê, ele não se mexia ou ele se mexia e a mãe também não percebia? Pois é, o bebê ele se mexe, né? Sempre ele vai se mexer. Tem algumas mulheres que normalmente percebem o movimento do bebê por volta de uns 18 semanas. Mas às vezes, devido a uma mulher mais obesa, que tem um aumento da gordura abdominal, a placenta, né, que está envolvida ali no útero, às vezes ela se posiciona de uma forma anterior no útero, na frente. Então ela perde um pouco a percepção do movimento do bebê. Então ela não percebe aquele movimento do bebê na barriga. Isso, pode acontecer. Eu já vi mulheres falando assim, e casos aqui em Alagoas que falam assim, poxa, só descobriu no 8º mês que estava grávida. E a barriga não cresceu? O que é que aconteceu? Pois é, a barriga cresce, né? Pacientes que são mais obesas, mas elas não percebem, porque às vezes ela cresce mais para os lados, vamos dizer assim, ao invés de ser aquela protrusão para frente. Que a gente chama. Como também mulheres que às vezes malham muito, então demora muito para perceber o aumento do volume abdominal pela musculatura mais rígida do abdômen. A solução é o quê? É buscar sempre o médico, ir lá no teu ginecologista sempre, tirar as suas dúvidas, fazer os exames de rotina. Exatamente. O importante é que a mulher, isso é saúde preventiva feminina, que ela faça seus exames anualmente. Se tem ciclos menstruais irregulares, sangramentos irregulares, ela precisa buscar o auxílio do especialista, do ginecologista, para tratar, inclusive, essas condições. Doutora, o uso de drogas, álcool, pode também ter alguma relação com essa gravidez silenciosa em alguns casos? Sim, em alguns casos sim, pelo fato de o uso de drogas, álcool, drogas ilícitas ou drogas lícitas produzirem um que a gente chama de crescimento restrito intrauterino do bebê. A restrição do crescimento do bebê. E aí ele fica um bebê pequeno, não adequado para a idade gestacional que ele se encontra, e aí a mulher também percebe menos, esse tamanho desse útero ele fica menor. Vamos fechar a entrevista com a sua recomendação, então, para as mulheres que nos assistem agora em Maceió, no interior de Alagoas. Pois é, primeiramente, manter as consultas ginecológicas anualmente, não deixem de ir para o seu ginecologista, façam seus exames anuais. Há qualquer sinal de algum problema, procure seu médico. E a importância também das consultas pré-natais na gestação para evitar várias doenças durante a gravidez. Valeu, doutora, muito obrigado, bom dia. Obrigada. Outra hora que tenhamos menos gravidezes silenciosas, né? Porque é um susto daqueles, né? Para a mãe, para o pai, para a família. Um grande abraço, doutora. Obrigada. Valeu, Sofia. Segue o bom dia. A gente volta já, prometo. Até daqui a pouco. Obrigada pelas informações, pelos detalhes também. Mais importante que tudo isso, gente, que a entrevista é a mulher se conhecer, né? E como a doutora Maria Eugênia falou, acompanhar sempre o seu médico. E se ela não pode, não tem tempo para acompanhar sempre o médico, saber como funciona o seu próprio corpo. Aí sim a gente evita diversas gravidez desse tipo. Obrigada, Douglas. Até a próxima.